Isso aqui é um espaço não só para vocês, para a gente ouvir a palestra, né? Mas também para Uhum. trocar ideias sobre ela, porque não é uma palestra não é uma coisa que você só precisa receber informação. Sim, Pode ser uma troca. Agora, quem quiser passear aqui no Live Planet, conversar, ou trocar uma ideia, trocar contatos, tá bom? Se você, por exemplo, você clicar em um usuário qualquer, para a Bruna aqui, você vai ver que tem 3 balãozinhos, tem um botãozinho de conversa por chat, vídeo conversa por vídeo, tá? E não chamar a atenção, tá? Se você clicar em uma pessoa que você não tem contato, por exemplo, vou clicar na Érica, a Érica também tem contato, deixa eu ver aqui, esse Luiz Carlos, por exemplo, eu não tenho contato com ele. Então, se você quiser, tem uma pessoa que você não tem contato ainda, você clicar nele e clicar em contato, que eu entrando agora para o Luiz Carlos, você vai poder trocar um contato com ele e vai poder também chamar para uma conversa para o chat, tá bom? Então também é uma forma bacana de vocês poderem trocar, fazer um networking, conversar com as pessoas que estão aqui dentro, beleza? E lembrando, a Sandra está aqui com tanto a Sandra quanto a Andréa, que estava nas palestras, estão aqui no mural, né? Vocês podem ver que aqui no canto tem as duas pessoas, a Sandra e a Andréa, né? E vocês podem aí clicar nelas para pegar o LinkedIn dela, pegar o contato dela no LinkedIn, que é muito bacana, tá? Esse movimento clicando no chão, no roxinho, né? Eu vou começar apresentando a palestrante, a Sandra Rosenfeld, especialista em saúde mental, emocional e bem-estar, escritora, palestrante, criadora do curso Meditação Foco Pleno, personal, profissional e executive coach. É isso, né, Sandra? Vou te convidar aqui para dentro, tá bom? Só convidar novamente quem está no lado de fora da palestra, se puder, se quiser assistir com toda a atenção a palestra, pode vir aqui para o centro, tá? Só lembrando, algumas pessoas tiveram essa dificuldade, a palestra ela passa aqui nesse canto superior da tela, onde está meu mouse, tá? E vocês podem, com essa setinha amarela, aumentar essa tela até a tela inteira, tá? Para vocês poderem ver a palestra como um todo, tá? Vocês não precisam ver pequenininho, vocês podem ver grande se quiserem, tá? Você é o usuário que define como quer assistir a palestra. Eu vou agradecer você, Sandra, pela sua palestra e vou deixar aqui, eu vou tirar essa tela aqui de cima e deixar você aí fazer seu show, ok? Obrigado aí. nada. Obrigada a você. Bom, eu quero agradecer ao convite da Bruna, né, foi com ela que eu falei em primeiro, Miguel, do Live Planet, o primeiro metaverso, a primeira plataforma virtual de metaverso no Brasil. Uma honra, muito obrigada por ter me convidado. O tema é um tema super atual, né? Saúde emocional no mundo de incertezas. Eu acho que nós nunca vivemos com tantas incertezas como agora. Todas as nossas nossa segurança caiu, né? Por água abaixo. Nós que pensávamos que tínhamos um pouco de controle, sempre a gente acha que tem controle, né? E veio para provar que nós não temos controle absolutamente algum. Mal a gente consegue controlar a gente, quanto mais o que acontece à nossa volta. Bom, então vamos começar agora a entender o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental e emocional, para dar conta desse momento que nós estamos passando, sem nos perder nele. Porque tem realmente acontecido de quem já tinha determinados problemas de ansiedade, sintomas, né, de ansiedade, de um estresse mais elevado, de problemas para dormir, de depressão, aumentou muito isso durante a pandemia. E muitas pessoas que não tinham nenhum desses sintomas passaram a ter. Eu estou falando dos sintomas mais simples, mas tem outros, como pressão arterial alta, dores no corpo, como a fibromialgia, dores de cabeça, taquicardia, enfim, tem outras coisas que aconteceram, outros sintomas, outros problemas realmente que viraram problemas de saúde. E tudo começa aonde? Tudo começa no nosso pensamento. Porque todo pensamento ele traz junto uma emoção.
todo pensamento, ele traz junto um sentimento. Se você fechar os olhos agora e lembrar de alguma coisa, você vai sentir a emoção daquele momento. Seja alegria, seja tristeza, seja medo, seja raiva, você vai sentir, isso vai vir novamente com você. Então, antes de mais nada, eu queria ler aqui uma parte que foi que eu coloquei nas chamadas, que quanto mais o mundo externo se mostra incerto, mais precisamos conhecer as nossas forças internas, muitas vezes ocultadas pelos nossos sabotadores inconscientes. Porque nós nos boicotamos muito, nós nos sabotamos muito, impedindo, inclusive, de fazer o que precisa ser feito para melhorar a nossa qualidade de vida. Todos nós temos um poder interno de controlar nossos pensamentos. Todos nós temos. Nossas emoções e nossas ações e manter o equilíbrio. Todos nós temos. Só que o que a gente precisa fazer? Acessar esse controle, acessar essa ferramenta, porque a gente não traz de fora, né? Não traz de fora. Todas as respostas, a gente está cansado, nós estamos cansados de ouvir isso. Não encontramos nada fora, tudo está dentro. Isso é a maior verdade que tem. Isso é através de quê? Do autoconhecimento. A gente só muda o que a gente reconhece, e a gente só reconhece através do autoconhecimento. Então, existem ferramentas internas simples que, se utilizadas, têm o poder de transformar. E aí eu digo, só assim é possível viver a vida em sua plenitude, sem o estresse, a ansiedade, os problemas de sono e outros sintomas que tanto interferem na nossa vida pessoal e profissional. Eu recebo muitos clientes de meditação e de coaching que me procuram, por quê? Porque o estresse, a ansiedade, ou a depressão, ou seja que eles estão passando, está interferindo diretamente na vida deles. Ou na vida profissional, ou na vida pessoal, principalmente nos relacionamentos. Sejam relacionamentos familiares ou relacionamentos afetivos. Na verdade, normalmente, acaba interferindo nos dois. Por quê? Porque quando começa a interferir na vida profissional, ou seja, a ansiedade, ela gera a falta de foco. Você não consegue focar. Você não consegue concentrar. Então, isso atrapalha demais a sua vida profissional. Você perde muito da sua criatividade. E, claro, você vai ficando cada vez mais ansioso, mais tenso, mais estressado, porque você tem essa percepção e não sabe como resolver. E acaba levando isso para casa ou para os seus relacionamentos fora do ambiente profissional. E aí, muitos executivos me procuram quando caem a ficha e dizem, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou afundar aqui. Eu não vou conseguir gerenciar minha equipe, eu não vou conseguir gerenciar minha empresa. E as pessoas, tem pessoas que não têm função de executivos, mas percebem que estão num nível de ansiedade e de estresse que está atrapalhando a vida familiar e a vida afetiva. E com ela mesma, com si próprio, porque a gente se acaba. Pessoa que fica num estresse e que isso vai aumentando, aí vem a síndrome do pânico, né? Vem a fibromialgia, vem a ansiedade generalizada, quer dizer, uma falta de controle absurda sobre você. E acontece o seguinte, nós não podemos controlar eventos externos que independem da nossa vontade, como esse que nós estamos vivendo agora, a pandemia e todas as consequências dele, né? Nós não podemos controlar, mas nós podemos escolher como lidar com eles. Mas como é que a gente vai escolher? Se a gente não estiver preparado, se a gente não tiver o mínimo de equilíbrio, como que a gente vai fazer as escolhas corretas? Não vai fazer. E é sempre através de quê? Do controle dos pensamentos. Só que não é simples controlar os pensamentos, né? Na verdade, eles controlam a gente. Por quê? Porque a gente raramente está no momento presente. Normalmente, nossos pensamentos estão aonde? No passado ou no futuro.
Então, veja bem, a gente está aqui, no momento presente, numa situação que não tem nada a ver com o passado ou com o futuro, mas o nosso pensamento e as nossas emoções estão lá, ou no passado, e quais são os sentimentos e emoções que vêm quando a gente está com o pensamento no passado. Pode vir, a gente pode lembrar de alguma coisa boa, mas vem uma nostalgia, que aquilo já passou, você não volta atrás, né? Mas geralmente é arrependimento, culpa, mágoa, ressentimento, dificilmente coisas muito boas, não que não possam vir. E mesmo que venha uma emoção que não tem a ver aqui, mas dificilmente. Quando a gente está com pensamento no futuro, quais são os sentimentos e emoções? Ansiedade e medo. Porque o futuro, por mais que a gente planeje, ele é um ponto de interrogação. Então, na verdade, a gente só consegue viver de fato um momento só. É esse aqui agora. A gente só consegue interagir com o momento presente. Mas se a gente está no passado ou no futuro, com emoções desses lugares, que não tem nada a ver aqui com o presente, o que acontece? Primeiro, dá um sentido de inadequação. Segundo, se você prestar atenção, você não está em lugar algum, porque você não dá para interagir com o que passou e não dá para interagir com o que vai acontecer. O futuro é para ser planejado, não é para ser vivido aqui. Há uma grande diferença entre planejar o futuro e viver ele aqui. É totalmente diferente. Então, o que acontece? É por isso que a gente fala coisas que depois se arrepende, que a gente fica irritada à toa, que a gente tem atitudes e falas impulsivas, né? Como eu falei agora há pouco, atitudes impulsivas. É por isso que muitas vezes a gente diz, nossa, hoje eu estou com uma tristeza, não sei nem porquê, está tudo tão normal e eu estou aqui me sentindo mal, triste. Por quê? Presta atenção nos seus pensamentos. A mesma coisa quando a pessoa se dá conta de que, nossa, eu estou irritada hoje, estou estressada. Por quê? Olha os seus pensamentos. Que pensamentos você está tendo hoje desde a hora que acordou ou desde um determinado momento? Só que você não consegue perceber seus pensamentos. Primeiro porque eles são muitos, avassaladores são muitos. Então a gente tem que ter o quê? Uma ferramenta. E agora eu vou falar aqui qual a melhor ferramenta para você controlar os seus pensamentos. E não sou eu que estou dizendo. São pesquisas, mais de 20, 30 anos de pesquisas nas melhores universidades do mundo, com os melhores pesquisadores do mundo, cientistas e médicos. É a meditação. O que faz a gente conseguir aquietar nossos pensamentos e começar a ter controle sobre eles é a meditação. A perceber eles. Por quê? Porque a meditação ela só acontece num tempo, no momento presente. Como nós, aqui no Ocidente, precisamos de prova de tudo, eu trouxe provas. Então, eu vou ler aqui algumas pesquisas rápidas, bem curtas, tá? Para vocês entenderem como é importante ter um tempo para você, aprender a aquietar a mente, aprender a se conectar com a sua respiração, a se priorizar. Por quê? Porque só você dando o melhor para você é que você pode dar o melhor para o outro e para o mundo. Se não, você não tiver o seu melhor, o que você vai dar? Não tem como você dar o seu melhor. Qual o melhor que você vai dar se você não traz ele para você? Nós somos energia pura, né? Então, o que acontece? É como ondas de rádio, sabe? Se você está assim, a onda está assim, você só vai se conectar com pessoas e com energias assim. Mas se você tiver sua onda assim, você vai conectar com energias e com ondas de paz, de calma, de sabedoria. E é uma diferença enorme na nossa vida. Então, eu vou ler aqui só um trechinho. Olha, depois de vencerem muitos preconceitos de seus colegas, cientistas já demonstraram que, entre os benefícios da meditação, estão a redução do risco de ataques cardíacos, derrames e da morte por todas as causas. A novidade agora é que se descobriu que a meditação altera a expressão de genes envolvidos com vários processos benéficos à saúde. Herbert Benson e seus colegas do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, analisaram os perfis genéticos de 26 voluntários. Herbert Benson é um médico, tá? E ele tem uma academia de mente e corpo em Harvard há muitos anos.
analisar os perfis genéticos de 26 voluntários, nenhum dos quais meditava regularmente, antes de ensinar-lhes uma rotina de relaxamento com duração de 10 a 20 minutos. Depois de 8 semanas de meditação diária, o perfil genético dos voluntários foi analisado novamente. Os genes reforçados têm 3 principais efeitos benéficos: melhorar a eficiência das mitocôndrias, a usina de força das células, aumentar a produção de insulina, o que melhora o controle de açúcar no sangue, e evitar o esgotamento dos telômeros, as tampas dos cromossomos que ajudam a manter estável o DNA e evitam que as células se desgastem. Eu falei tudo isso em 2 palavras. A conclusão que eles chegaram: retardam o envelhecimento. A meditação retarda o envelhecimento. Os genes que se tornaram menos ativos foram aqueles governados por um gene mestre chamado Tau, que desencadeia uma inflamação crônica que leva a doenças como a hipertensão arterial, doenças cardíacas, doença inflamatória intestinal e alguns cânceres. Os cientistas queriam testar a meditação ao extremo e então decidiram analisar os genes antes e depois de uma única sessão de meditação. Os resultados foram conclusivos. As alterações genéticas benéficas induzidas pela meditação ocorreram em poucos minutos. Olha só que loucura. Parece fazer sentido que você veja essas respostas depois de apenas 15 a 20 minutos. Assim como, inversamente, curto períodos de estresse elevam os hormônios do estresse e geram outros efeitos fisiológicos que são prejudiciais a longo prazo. Então, se você começa a meditar diariamente 5, 10 minutos, primeiro que foi também comprovado que quem medita, mesmo numa situação extrema de estresse, volta rapidamente fisiologicamente ao normal, enquanto quem não medita fica arrasado, tá? Demora muito mais. Eu tenho um livro aqui que eu indico, que chama-se O Poder da Cura da Meditação. Esse livro é escrito só por cientistas e médicos que estudam a meditação. E tem aqui uma cientista, eu vou ler aqui, ela é uma PhD, ela chama-se Érica Rosenberg, PhD. Ela fez um capítulo sobre meditação e emoção. E ela diz o seguinte: se eu tivesse que dizer em 1 ou 2 frases quais são os benefícios da meditação para a sua vida inteira, em termos emocionais em particular, seria algo como: a prática meditativa ajuda a introduzir o elemento da escolha. O que eu falei agora há pouco sobre o poder da escolha? Claro, mas para escolher, você tem que ter uma ferramenta, você tem que quietar, você tem que reconhecer seus pensamentos. Vocês devem já ter ouvido falar no Yuval Noah Harari. Ele é best-seller, ele que escreveu Sapiens, ele que escreveu Homo Deus, e escreveu escreveu 21 lições para o século XXI. O cara é um gênio, tá? Todos os livros dele são espetaculares, eu tenho os 3. O cara é um gênio, vocês devem conhecer. Se não conhecem, eu convido a conhecer, porque é um espetáculo. Ele dedicou o último capítulo desse livro dele, o último capítulo inteiro à meditação. Então, uma pessoa, para dedicar o último capítulo inteiro à meditação, a gente tem que prestar atenção, né? Uma pessoa como ele, que hoje é tido como um dos palestrantes mais bem pagos do mundo, se não for o mais bem pago, o cara é um gênio realmente. Ele diz o seguinte, ele falou numa palestra dele, ele medita 2 horas todos os dias. Eu medito 20 minutos. Eu medito há mais de 25 anos e trabalho com meditação há mais de 15. Eu medito normalmente 20 a 30 minutos. Ele medita 2 horas. E uma vez por ano, ele faz um retiro espiritual de meditação. E ele fala que se não fosse a meditação, ele jamais teria conseguido escrever esses livros. E eu quero te dizer, aqui foi a primeira vez que ele começou a meditar depois que um amigo dele levou ele para um retiro de meditação Vipassana, que é uma meditação do silêncio, que é muito parecida com a meditação que eu realmente ensino. Ele diz o seguinte, gente, presta bem atenção. Durante anos,
Vivi com a impressão de que era o senhor da minha vida e o presidente executivo da minha própria marca pessoal. Mas poucas horas de meditação foram suficientes para me mostrar que eu quase não tinha controle sobre mim mesmo. Eu não era o presidente executivo, mal era o guarda no portão de entrada. Porque se você não tem controle sobre seus pensamentos, se você não vive o momento presente, não tem como você viver a vida plenamente. Porque muitas pessoas acham que viver a vida plenamente é fazer um monte de coisa, é sair, é comprar, é gastar, é ir para festas. Não é. Não é. E por isso que muitas pessoas estão sempre ansiosos, um sentimento de vazio, porque estão sempre buscando fora. Não é. É dentro. Você pode fazer tudo isso, sair, passear, beber, se divertir, mas tem que ter um tempo para você. Tem que ter um tempo para você sair desse mundo frenético e voltar para a sua paz interior. Você não pega a paz, você não traz ela de fora. Você se conecta com a paz que há dentro de você e que você traz à tona com a meditação. Então, eu tenho mais coisa aqui para ler, mas nem vou ler. Então, na verdade, o que eu vou convidar vocês agora para a gente encerrar? Eu vou convidar para fazer 5 minutinhos. Por quê? Porque eu gosto muito nas minhas palestras de que vocês levem ferramentas para casa, que não fique só na teoria, tá? Que eu possa doar alguma coisa de tudo isso que eu vivencio e que eu já aprendi. Então, eu quero convidar vocês a 5 minutinhos da meditação do silêncio, tá? Que é a que eu ensino nos meus cursos. Ela é extremamente transformadora. Se vocês entrarem no meu site, Sandra Rosenfeld, www.sandrarosenfeld.com.br, entrar nos depoimentos de meditação, vocês vão ficar impressionados. Tá? Eu convido vocês a entrarem no meu site, conhecerem o meu site, tanto os depoimentos de meditação quanto os de coaching. Bom, então vamos fazer esses 5 minutinhos. E antes eu quero também convidar vocês, esse é o meu 3º livro. Eu sou escritora, tenho 3 livros publicados, 2 pela editora Record, esse pela editora Jaguatirica, todos voltados para a qualidade de vida, onde é a minha especialidade. O primeiro foi O que é Meditação, está esgotado, teve 5 edições vendidas, que é um sucesso no Brasil. O outro é Durma Bem e Acorde para a Vida, que é sobre problemas de sono. E esse meu último, que é Iniciação à Meditação. Então, como a gente está falando de meditação, e eu falo muito de meditação, eu sou muito convidada para fazer palestras em grandes empresas sobre meditação e workshop para ensinar as pessoas a meditarem. Porque as empresas agora já sabem da importância da meditação, né? A Ambev foi a primeira empresa a abrir agora no Brasil, recentemente, uma diretoria de saúde para cuidar da saúde mental e emocional dos seus colaboradores. É claro que a meditação entra nisso. Isso não existia. Agora várias empresas estão abrindo. Porque é importante que seu colaborador esteja bem, para ele dar o melhor dele para a empresa, né? E as pessoas, a maioria não está bem. E não é só por causa da pandemia. Tem gente que já não estava bem antes, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, não é agora, né? E o meu livro, ele não fala só de meditação, ele fala sobre atenção, sobre concentração, ele tem muito de autoconhecimento, além de algumas técnicas de meditação. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou ensinar uma técnica para que vocês, com o tempo e a prática, vocês vão conseguir aquietar a sua mente e vão começar a ter controle sobre seus pensamentos. Então, eu vou pedir o seguinte, que vocês fechem os olhos, respirem normalmente, respiração sempre normal pelo nariz. E qual é a técnica? Toda vez que você inspirar, você conta. Inspirou, conta 1. Expirou, não precisa contar ou repete o mesmo número. Ao inspirar novamente, conta 2. Ao inspirar novamente, conta 3. E assim sucessivamente até 10. O número limite é 10, porque isso não é uma meta, isso é uma técnica para você se perceber presente ou não.
Toda vez que você dispersar, ou se envolveu em algum pensamento, perdeu a contagem, volta e reinicia do número 1. Eu quero agradecer primeiro, né? Agradecer muito. Espero que vocês tenham usufruído bem dessa palestra e dessas vivências, porque eu acho que as vivências são muito importantes, porque vão ficar registradas em você, vocês nunca mais vão esquecer. E com as vivências, vocês vão se conectarem com a palestra, com o que foi falado. E aí vocês podem começar a levar para a vida de vocês, tem uma sementinha plantada, a importância do autocuidado, do autoquerer, a importância do autoconhecimento e a importância de se priorizar.